Olá a todos mais uma vez e bem-vindos a mais uma lição da nossa campanha de 40 dias de oração. E se bem se recordam, não é? Nós na semana passada estivemos a falar sobre a oração do Pai Nosso, que foi uma oração modelo, portanto não é para nós repetirmos vezes sem conta, mas foi uma oração que Jesus ensinou aos discípulos, não é? Quando eles lhe perguntaram, quando eles lhe questionaram, Senhor, ensina-nos a orar, não é? Então ele disse, vós então orareis assim, não é? E ele ensinou-lhes a oração do Pai Nosso, que nós conhecemos por oração do Pai Nosso. E só voltando um bocadinho atrás, para fazer aqui um contexto para a lição de hoje, que será a quarta, queria só recordar-vos que na semana passada nós estivemos a falar que na oração do Pai Nosso nós somos lembrados o quanto Deus nos ama, não é? Também o quanto nós o amamos. Também falámos que eu ofereço a minha vida para ser usada para o propósito de Deus. Também nós abordámos que eu dou a Deus a minha dor e a minha tristeza. E depois também no passo 5 nós falámos e explicámos que eu confio que Deus vai suprir todas as nossas necessidades, não é? Então isto foi o que nós falámos na semana passada e hoje nós vamos entrar na lição número 5, na lição número 4, assim é que é, e nós vamos continuar a falar sobre a oração do Pai Nosso. E nesta segunda parte da oração do Pai Nosso, ela foca-se em nós, portanto, ela foca-se na nossa resposta. Todos nós, não é? Nós somos pessoas falíveis, nós muitas vezes falhamos, tropeçamos. Não sei se já aconteceu com vocês, comigo já aconteceu algumas vezes, por exemplo, eu gosto de correr, se calhar vocês também gostam de correr no sentido de treinar e às vezes na praia já me aconteceu eu estar a correr e na noite anterior às vezes há uma tempestade ou houve uma tempestade ou existiu uma tempestade e nós podemos na nossa corrida tropeçar, não é? Nós podemos cair. E fazendo uma analogia para a nossa vida, muitas vezes nós também tropeçamos, não é? Nas nossas falhas, nos nossos pecados, às vezes nós ficamos ali assim paralisados com algumas ofensas que as pessoas nos fazem e ficamos como que bloqueados, ficamos realmente numa situação em que tropeçamos, caímos, mas o Senhor, Ele deseja que nós nos levantemos e nós possamos seguir em frente, não é? Então, nesta segunda parte da oração do Pai Nosso, o Senhor, Ele quis ensinar-nos a nós podermos depender dEle, a nós podermos identificar as nossas falhas e confiar que Ele é poderoso o suficiente para ajudar cada um de nós. Então, neste dia, eu queria falar sobre a segunda parte da oração do Pai Nosso e assim nós vamos para o passo 6 desta oração, que nos fala que nós admitimos as nossas falhas. Ou seja, na oração que Jesus fez, Ele chegou ao ponto em que Ele ensinou os discípulos, assim como nos ensina a nós, a que nós possamos perdoar, não é, aos outros, mas antes disso, Jesus ensinou-nos que nós devemos pedir ao Pai para nos perdoar os nossos pecados, não é? Isto é o quê? É precisamente nós identificarmos as nossas falhas. Deus promete que se lhe confessarmos os nossos pecados, Ele vai perdoar instantaneamente, não é? Livremente, completamente e permanentemente. Quando nós lhe pedimos perdão, podemos ficar tranquilos, tu podes ficar tranquilo, que quando nós chegamos a Ele e dizemos, Pai, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, a palavra de Deus diz que imediatamente nós somos perdoados. Não é isso que Jesus está aqui a ensinar. E, por exemplo, lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, para eu vos mostrar o que a palavra de Deus diz acerca disto mesmo, também lá em 1 João 1,9, diz assim, mas se confessarmos os nossos pecados, a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Ou seja, com Deus, com o nosso Deus, o pecado é perdoado, a falha é perdoada
instantaneamente. Ou seja, Deus não vai dizer, amanhã eu vou pensar nisso. Não. Aquilo que a palavra de Deus diz é isto. E quando Jesus estava a ensinar o Pai Nosso e quando Ele ensinou os seus discípulos nesta parte, nesta fase, isto é chamada a oração da limpeza, digamos, onde eu peço a Deus que limpe a minha vida, que limpe a minha alma. Também há uma outra escritura que eu vos queria falar, que é o Salmo 32, versículos 1 até ao 5, diz assim, e esta escritura é mesmo maravilhosa, ela é poderosa, e diz, como é feliz o homem que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele cujos pecados o Senhor apagou e que não tem falsidade no coração. Eu tentei por algum tempo esconder os meus pecados, mas fiquei muito fraco, gemendo de dor e aflição o dia inteiro. De dia e de noite a sua mão pesava sobre mim, fazendo com que as minhas forças fossem se esgotando, como a seca faz com um pequeno riacho. O sofrimento continuou até que admiti a minha culpa e não escondi mais o meu pecado. Pensei comigo mesmo, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e o Senhor perdoou a culpa do meu pecado. Esta escritura mostra um homem que estava debaixo de um fardo enorme, não é? O seu pecado estava como que esmagando a sua vida e ele não conseguia de forma alguma libertar-se daquela culpa, mas, conforme aqui a palavra nos ensina, de repente diz que ele pensou consigo mesmo, não é? E confessou, não é? A palavra diz, confessarei as minhas transgressões ao Senhor. E depois diz, e o Senhor perdoou a culpa do meu pecado. Então podes ficar tranquilo, não é? Jesus, Ele quer assegurar-nos isto. Quando nós lhe pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, quando nós tropeçamos, podemos até cair, mas a vontade de Deus é que nós nos levantemos, lhe possamos pedir perdão e seguir a nossa vida limpos, não é? Porque é isso que o Senhor faz conosco. Outro passo que é ensinado ali na oração do Pai Nosso é isto: eu liberto aqueles que me magoaram. Isto é chamado a oração da libertação. E quando Jesus estava a ensinar o Pai Nosso, Ele estava a dizer como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. Portanto, a primeira parte eu peço perdão a Deus e agora aqui eu estou também a perdoar aqueles que pecaram contra nós. Então este passo 7, eu liberto aqueles que me magoaram. O perdão não tem nada a ver com justiça. Ou seja, nós podemos pensar assim, bem, mas aquela pessoa, ela fez isto contra mim. Como é que eu vou perdoar essa pessoa? É impossível, eu não posso mais ver essa pessoa à minha frente. Não, aquilo que nós devemos aprender é que o pecado não tem a ver com justiça, porque se fosse com justiça, então sim, era justo que ele não quisesse mais ver aquela pessoa, não é? Não queria mais ter nada a ver com ela, nem sequer lhe queria perdoar, mas perdão não tem a ver com justiça, mas tem a ver com graça, tem a ver com graça. A primeira chave para aprender a perdoar os outros é lembrar-te do quanto já foste perdoado, não é? Quando nós que somos falíveis, falhamos, erramos e pedimos perdão a Deus e Ele nos perdoa, isto tem a ver com graça. Então nós devemos usar com os outros da mesma graça. Então Jesus está a ensinar aqui que nós devemos ser bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-nos mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Esta é a palavra que nós encontramos em Efésios, capítulo 4, versículo 32, que eu posso repetir. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Lembrem-se, nós fomos perdoados por Deus em Cristo e devemos estar disponíveis sempre também para perdoar os outros, porque perdoar não é uma questão de justiça, mas é uma questão de graça. Outra escritura que nós podemos ver aqui é em Mateus capítulo 6, versículos
4, versículos 14 e 15, que diz: porque se vocês perdoarem as pessoas que os ofenderam, vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Vejam, é muito claro aqui. Jesus está a ensinar novamente aqui sobre este assunto e está a dizer: porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderam vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se não perdoarem, não é? Isto é muito claro. Então o Pai que está no céu também não irá perdoar as ofensas que nós temos contra Ele. Então nós devemos estar sempre disponíveis para perdoar os outros, porque eu repito e sublinho esta frase: perdoar não é uma questão de justiça, é uma questão de graça. Outro versículo que nós podemos ler aqui é que está em Mateus 5:7, que diz: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Também perdoar é uma questão de nós sermos misericordiosos, não é? Quando nós estamos a perdoar alguém, estamos a exercer graça sobre essa pessoa, nós estamos a ser misericordiosos. Outro passo que nós encontramos aqui é este, na oração do Pai Nosso: eu peço a Deus para guardar o meu coração. Eu peço a Deus para guardar o meu coração. E aqui, a oração que está aqui assim focada por Jesus é a oração da proteção, ou seja, não nos deixes cair em tentação. Não nos deixes cair em tentação. E é interessante que a tentação nem sempre tem a ver com a coisa errada. A tentação também tem a ver com não fazer a coisa certa. Às vezes nós somos tentados, não é? Não por fazer a coisa errada, mas por podermos fazer a coisa certa e não a fazermos. Somos levados, às vezes, não conseguimos aguentar, somos humanos, caímos, não aguentamos, cedemos à tentação, e Jesus aqui neste passo está a ensinar-nos para nós pedirmos a Deus que guarde o nosso coração. Está lá em Colossenses, capítulo 3, versículos 23 e 24, diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, porque é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Então, nós devemos pedir a Deus para guardar o nosso coração. Jesus disse na oração do Pai Nosso, não é para nós orarmos desta forma: não nos deixes cair em tentação. Pai, não nos deixes cair em tentação. Então, esta deve ser a nossa atitude perante Ele, não é? Nós devemos ter esta postura de nós, como eu já disse, perdoarmos os outros. Perdoar é uma questão de graça, não de justiça. E também aqui agora neste ponto, nós também devemos pedir a Deus para guardar o nosso coração, não é? Até para não pecarmos contra os outros, até para nós próprios não magoarmos os outros. Às vezes pode haver até uma tentação que vem até nós, de nós podermos magoar os outros com alguma palavra, alguma atitude. Então, para nós estarmos resguardados dessas ocasiões, nós de antemão, nós podemos pedir ao Pai: Pai, guarda o meu coração, guarda a nossa vida, não é? Guarda-nos para que nós realmente não nos deixes cair em tentação. É isto que o Senhor Jesus está a ensinar aqui assim, neste ponto. Depois tem ainda um outro passo, não é? Que é o passo 9, que diz que eu dependo do poder de Deus. Ou seja, a minha dependência, a nossa dependência é total do poder de Deus. E aqui a oração é chamada oração de livramento, está implícita aqui, porque no fundo ele está a dizer, e está lá escrito, não é? Livra-nos do mal. Quando Jesus está a orar, na sequência do Pai Nosso, chega aqui, a esta altura ele ensina aos discípulos assim: orem desta forma: Pai, livra-nos do mal. Ou seja, isto é o quê? Isto é dependermos do poder de Deus. Nós somos completamente dependentes do seu poder, não é? Nós, digamos assim, nós não temos
em nós próprios o poder de mudar as coisas. Nós não temos o poder de, sei lá, de perdoar alguém por nós próprios. Não, nós dependemos de Deus. Ele nos dá a sua graça, Ele nos dá o seu poder para nós realmente sermos livres do mal. Isto é muito interessante, não é? Nós podemos atempadamente orar para que o Senhor nos livre de situações onde nós viríamos a cair, às vezes armadilhas que estão no nosso caminho, que muitas vezes o diabo ou até a nossa própria humanidade, às vezes nós enredamos-nos a nós próprios, mas quando nós oramos desta maneira, desta forma, nós estamos a depender dele, nós estamos a confiar nele, que ele nos irá livrar do mal. E o passo 10 e último desta sessão, na oração do Pai Nosso, diz: eu louvo a Deus pela vitória final. Eu louvo a Deus pela vitória final. E nesta última parte, não é? Nesta última frase da oração do Pai Nosso é chamada a oração da vitória, porque ele diz: teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Ou seja, a oração do Senhor termina onde começa, com a glória a Deus, não é? Com a glória dada a Deus, com a glória para o nosso Deus, para o nosso Senhor. Jesus ensina-nos que o alvo final das nossas orações é para que Deus seja glorificado, independentemente do resultado. O propósito para a oração não é moldar Deus, não é? Para que Ele veja as coisas à minha maneira. Não. O propósito da oração é eu moldar-me ao reino, ao poder e à glória de Deus. Então, há um versículo que eu vos queria ler agora nesta fase, diz assim lá no Salmo 115, versículo 1: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao Teu nome, por Teu amor e por Tua fidelidade. Ou seja, nós queremos dar toda a honra, toda a glória ao Senhor. Tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo é através dEle, não é? Nós dependemos completamente dEle e agora nós estamos a dar-lhe glória, não é? Estamos a dar-lhe honra pela vitória que o Senhor nos quer dar, que o Senhor me quer dar, que o Senhor te quer dar, aí que estás a ouvir e a ver este vídeo. Também diz lá no Salmo 115, versículo 1, diz: não a nós, Senhor. E eu repito novamente esta escritura, porque é importante lê-la outra vez, não é? Nenhuma glória para nós, mas sim ao Teu nome, por Teu amor e por Tua fidelidade. E leio mais uma vez, porque eu queria que isto ficasse bem nos nossos corações. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, Senhor, mas sim ao Teu nome, por Teu amor e por Tua fidelidade. Isto é poderoso, não é? Era até interessante se tu conseguisses memorizar este versículo para o levares pela tua vida. E a última palavra que eu vos queria ler, a palavra de Deus que eu vos queria ler neste dia, está em Mateus capítulo 6, versículos 9 a 13, que diz assim: vocês orem assim, não é? E vamos repetir de novo a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E eu quero desafiar-vos, ao terminarmos esta lição neste dia, que eu vou ler de novo esta escritura e vou lê-la pausadamente para que vocês possam ler comigo aí em casa e assim nós podemos, ao ler, estamos também a orar a Deus, não é? Estamos também a interiorizar esta oração na nossa alma. Então vamos fazê-lo, ok? Então eu vou ler pausadamente e vocês podem orar comigo, podem repetir comigo. Então vamos lá. Vocês orem assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas,
assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que assim seja. Se oraste comigo, então acredita nisto, que Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus quer que tu faças esta oração como algo que te vai ajudar para a tua vida. Lembra-te, ela é uma oração modelo para nos ajudar, tem os pilares que nós devemos orar, que nós devemos dizer perante Deus, e isto vai nos ajudar a termos as nossas vidas fortalecidas para o dia a dia, não é? Então, um grande abraço a vocês, tenham agora uma boa discussão nos grupos sobre aquilo que ouviram, esse é o meu desejo e também é a minha oração. Deus os abençoe e até para a semana.